Que bom estar com vocês outra vez, podendo falar sobre uma coisa que eu gosto muito, particularmente de dizer, a questão da oncologia e prevenção. E puxando o assunto preconceito, porque quando a gente fala em determinados temas, a gente percebe o quanto eles são carregados de preconceito, o quanto as pessoas criam umas fantasias, criam um monte de situações, muitas vezes que não correspondem à realidade. Poder falar sobre o real é sempre muito bom. Informação qualificada ainda é a melhor forma da gente ter um adendo à saúde para complementar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Falar para vocês, desses 42 anos de formada, trabalhando sempre na área de hospital, trabalhando sempre com oncologia também, quando ainda era muito inicial a parte da psico-oncologia, a gente errava e acertava, mas hoje ainda bem está super desenvolvido, e poder estar esclarecendo a questão do Novembro Azul, né? A gente teve agora o Outubro Rosa, que era de prevenção de câncer de mama, e agora a gente está tendo também um Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, que são as duas formas cancerígenas que mais a gente encontra disseminado entre a população brasileira. E eu quero começar falando para vocês sobre a questão do preconceito. O preconceito não pode ser vencedor. Preconceito é alguma coisa que faz com que a gente fique acanhado, com que a gente fique amuado em relação a tantos tabus, a tantos mitos, e principalmente com relação ao câncer de próstata, a gente já logo imagina que vai virar piada, que é motivo de chacota, que não tem nada a ver, as pessoas têm vergonha, as pessoas têm muito preconceito em relação à questão do câncer de próstata. E a gente não pode ter, até porque prevenção e preconceito são duas coisas que não combinam. Prevenir é muito importante. A prevenção é tudo que a gente pode fazer para evitar um dano maior. Tudo que a gente pode ter de prudência, tudo que a gente pode ter no sentido preventivo, a gente consegue fazer com que sejam evitadas situações que não precisariam chegar muitas vezes no ponto em que chegam. Então, a prevenção é muito importante. A prevenção, se a gente fosse tentar definir, a gente poderia dizer que são medidas para minimizar o risco e a ocorrência de um determinado fato, como, por exemplo, nas formas cancerígenas. Hoje a gente está falando de câncer de próstata, mas quase todos os cânceres são perfeitamente prevenidos. A gente consegue detectar muito no início. Um dos maiores desafios das políticas públicas de saúde é difundir a importância da prevenção. Eu sou fã de divulgar a questão da prevenção, porque hoje a maior parte das doenças, independentes da área da oncologia, podem ser prevenidas e devem ser prevenidas. Hoje a gente tem um sem número de doenças autoimunes, o avanço da sociedade, o avanço da industrialização, o desenvolvimento econômico faz com que as doenças proliferem cada vez mais. E isso faz com que a gente cada vez mais tenha que diluir o preconceito e fazer com que a prevenção seja vencedora, né? Vamos pensar na questão da próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. O tamanho varia com a idade. Quer dizer, a pessoa mais nova, a próstata é bem pequenininha, do tamanho de uma noz. A pessoa tem mais idade, acima de 65 anos, ela fica já um pouco aumentada, fica já um pouco dilatada. E ela tem a função de produção, de proteção e nutrição dos espermatozoides. Por isso que é um órgão masculino tão importante, né? Ele também é fonte de vida. Nós não podemos esquecer que alguns tipos de tumor de próstata crescem rapidamente e se disseminam. Mais um motivo para a gente ir contra o preconceito, a favor da prevenção e fazer
Do mesmo jeito que a mulher tem a ida ao ginecologista, que ela se previne tanto em relação ao câncer de mama, ao câncer do colo uterino, a uma série de outras formas de manifestação cancerígena, o homem também na questão do câncer de mama, né? O homem também pode vir a ter câncer de mama, mas tem que se prevenir na questão do câncer de próstata. É muito importante que a gente consiga fazer com que isso fique cada vez mais difundido nos meios de comunicação. Por isso que é muito importante ter informação qualificada. Quanto mais informação, e hoje a gente tem meios e formas, através da tecnologia, de conseguir ter muita informação, de conseguir ter uma série de literaturas científicas, de dados corretos, que nos incrementam com situações reais e nos fazem ter, muitas vezes, a condição de estar sabendo um pouco mais. A história do Dr. Google, muitas vezes é válido quando a gente procura realmente artigos que não são espalhafatosos, que não disseminam angústia, que não disseminam inverdades, mas que colocam, muitas vezes, a parte científica como sendo uma coisa a ser divulgada. Então, informação qualificada cada vez mais tem que adentrar o campo da medicina, da psicologia, das ciências da área do comportamento. Com todo esse avanço tecnológico que a gente está tendo, muitas vezes a gente fica tão voltado só para o lado da tecnologia que a gente esquece de trocar informação com as outras pessoas. E informação qualificada faz toda a diferença na vida da pessoa que está recebendo um diagnóstico de uma doença tão difícil de ser entendida e compreendida como a questão do câncer. A própria palavra, né, o câncer, já vem com uma conotação muito grande de dor, de sofrimento, de morte, de impossibilidade, e não é assim. Hoje os cânceres estão muito adiantados na questão de tratamento. Voltando ao câncer de próstata, diagnóstico precoce e entender que esse diagnóstico precoce não vai provocar morte. Você não vai morrer ou receber o diagnóstico de um câncer de próstata. Você vai, sim, ter que se tratar, ter que se cuidar. Por isso que fazer os exames preventivos é muito importante. Até porque o câncer de próstata, ele se desenvolve muito lentamente. E é uma doença silenciosa. Assim como a gente diz que a hipertensão é uma doença silenciosa que mata, o câncer de próstata também é uma doença silenciosa. Quando a gente percebe, os sintomas já estão muito adiantados. Por isso é importante a gente fazer a prevenção. A maioria dos cânceres de próstata que são detectadas através de diagnósticos é a partir dos 65 anos. Mas as pessoas têm que fazer a questão preventiva anterior a isso, principalmente se tiver alguma coisa de histórico familiar. A gente sabe hoje, com o avanço de tantas e tantas pesquisas, que apenas 10% dos cânceres respondem às questões genéticas e hereditárias. No entanto, a área genética tem ganhado um desenvolvimento tão grande e de tamanha importância na detecção de cânceres que, se a gente conseguir realmente fazer certinho, começar com os 45 anos, para quem tem histórico familiar, ou aos 50 anos, para quem não tem histórico familiar. Mas, lembrando que a gente é um corpo que é feito de parte genética, com células, com tecidos, com tudo que tem direito, nós vamos perceber o quanto é importante essa questão da prevenção. Então, quem tem histórico familiar, aos 45 anos. Quem não tem esse histórico familiar, a partir dos 50 anos. Não podemos esquecer que alguns tipos de câncer de próstata podem crescer e disseminar rapidamente. Então, embora seja uma doença silenciosa, que normalmente aparece depois dos 65 anos de idade, também tem casos mais atípicos, é verdade, mas onde a disseminação das células cancerígenas é muito rápida. E não é nada silenciosa. Quando a pessoa percebe, ela já se vê
frente à doença. E aí começa todas as questões de angústia, de desespero, porque a própria palavra câncer de próstata já traz um sem número de fantasias. Angústia, ansiedade, sensação de morte iminente, a questão da sexualidade para o homem fica extremamente mexida. Essas questões todas, o câncer de próstata levanta a partir do momento que o médico dá o diagnóstico. E como é que faz para chegar nesse diagnóstico? Quando você vai ao médico, normalmente o urologista, porque tem alguma queixa nessa área, ou pelo tamanho, ou porque você está com dor ao urinar, ou porque você percebe que tem alguma coisa de diferente acontecendo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma biópsia. Aliás, hoje em dia, a palavra biópsia, graças a Deus, já não é mais tão preconceitualizada. Porque antigamente também, quando falaram em biópsia, todo mundo caía do lado. Hoje a gente faz biópsia de praticamente tudo que é retirado do nosso corpo, até porque também é uma forma de prevenir determinadas situações. Então, quando você vai no urologista, né, o homem vai no urologista e ele pede para fazer, além de exames de PSA, né, que é o antígeno antiprostático, ele faz o toque, que é uma coisa que todo mundo tem medo, todos os homens têm medo, tem preconceito, tem receio, é motivo de piada, ninguém quer fazer. Mas, assim, é muito importante, porque é através desse toque prostático que muitas vezes o médico consegue perceber alguma coisa de errado. E isso já é um sinal para a gente começar a tratar. Também o recurso pode ser utilizado como um ultrassom transretal, um ecodoppler colorido e ressonância magnética. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, né? O PSA isolado, ele não dá diagnóstico nenhum. Ele dá indicativos de que há algo errado com aquela próstata. Então, quando você faz, só vou fazer exame de PSA, não preciso fazer toque, não preciso fazer nada. É importante que seja feito o diagnóstico completo, porque o PSA, muitas vezes, pode dar falso negativo, pode dar inúmeros fatores diferentes que têm que ser verificados através de todos os outros que eu falei. A biópsia, o ecodoppler, o ultrassom transretal e, muitas vezes, a ressonância magnética. Os sintomas, muitas vezes, que a pessoa pode vir a ter, não são sintomas gritantes, não são sintomas onde você vai para a porta de um pronto-socorro. Por isso que é uma doença silenciosa, por isso que a gente tem que se perceber. A gente fala muito da questão do autoconhecimento, né? Principalmente na área do comportamento humano. A gente costuma muito dizer que o autoconhecimento é aquilo que é o divisor das águas para tantas e tantas situações. Mas o autorreconhecimento do próprio corpo é muito importante também. Não só se conhecer, mas se conhecer nas emoções, se conhecer no temperamento, na personalidade, nas coisas que gosta ou não gosta. Nossa, isso já é um grande caminho andado. Mas se perceber, se ver, se olhar, se tocar, também é uma forma de você descobrir se você está saudável ou não, se você está bem ou não. Qual que é o tratamento para o câncer de próstata? Que também muita gente tem muito medo. Um dos tratamentos é a cirurgia, que tanto quanto no câncer de mama, pode ser total ou parcial. No câncer de mama, a gente tem a mastectomia, que é a retirada total das mamas, ou a quadrantectomia, que é a parcial. Na questão da próstata também, a gente tem a prostatectomia, que é a retirada total da próstata, ou a gente tem a parte mais parcial, que é apenas um pedaço da próstata que é retirada. Depois disso, em se detectando que o tumor é maligno, que você realmente tem um câncer de próstata, você vai para a etapa seguinte, que é fazer quimioterapia, fazer radioterapia, às vezes, nem sempre, mas quimioterapia. Se usa muito na parte da quimioterapia vacinas, tipo a vacina da BCG, é muito utilizado para quem tem câncer de próstata.
Tem uma área da medicina que faz cirurgia, que é um tipo de congelamento das células da próstata, né? Esse também é uma possibilidade. E a questão da imunoterapia, que hoje está bastante adiantada. Aliás, a área da oncologia hoje, com os anticorpos monoclonais, com as terapias-alvo, elas têm acrescentado muito no favorecimento da estabilização da doença. Quando a gente consegue manter a doença estável em patamares ideais, em patamares bons, a gente pode até dizer que a pessoa venceu o câncer. A gente não usa a questão cura, né, mas a questão da estabilidade e o vencimento. Apesar de ser o câncer mais comum entre os homens, ele é o mais difícil de ser discutido. Embora a gente consiga falar com tanta naturalidade do câncer de mama, né, quando a gente diz do Outubro Rosa, quando a gente fala no Novembro Azul, as questões socioculturais, os estereótipos que a gente tem, os memes, né, como diz hoje em dia nas redes sociais, ou as velhas piadas, as velhas questões preconceituosas, muitas vezes, impedem que o homem tenha essa atitude de procurar um médico e fazer a prevenção. As nossas crenças e valores também, principalmente porque a gente vive uma sociedade que ainda é muito masculinizada, as crenças e os valores em relação a isso não contribuem em nada para que a gente crie políticas públicas de saúde. É fácil a gente ver, às vezes, a mídia televisiva divulgar a questão do câncer de mama, mas câncer de próstata, gente, é tão importante quanto o de mama, né? A gente tinha que tentar divulgar isso também. O CA de próstata, ele levanta conflitos ligados à sexualidade, conflitos ligados à diminuição da libido e incontinência urinária. Então, em determinadas situações, sim, isso pode acontecer. Num determinado patamar do adoecimento, pode ter realmente todos esses fatores que a gente procura lidar dentro do manejo terapêutico para que eles sejam ou os menores possíveis ou para que eles realmente sejam dissipados ao longo do tratamento. É super importante apoio psicológico e social, apoio dos familiares e o enfrentamento dos tabus, com informação precisa e orientação consistente. Por que eu digo isso? Angústia, ansiedade, sentimento de iminência de morte, medo da dor, da impotência, medo de ser alvo de piadinhas e falas preconceituosas, faz com que o câncer de próstata seja tratado ainda ao pé de ouvido. Os homens não querem que ninguém saiba que ele tem esse tipo de doença, que toma medicação, a não ser quando ele realmente não consegue esconder. E nenhuma doença tem que ser escondida, porque ela faz parte da gente enquanto ser humano, né? Nós nascemos para ter uma vida normal, saudável, feliz, de todos os modos e pontos de vista, seja pessoal, seja familiar, seja no trabalho, nas coisas que a gente escolhe, nas coisas que a gente faz. O mundo ideal, infelizmente, ainda está um pouco longe da conquista do homem, mas o mundo real, onde a prevenção é importante, onde a informação qualificada, a informação científica, norteada e baseada por estudiosos e pessoas que entendem do que estão falando, sem achismos, sem negacionismos, é fundamental para que a gente consiga fazer com que uma série de adoecimentos, entre eles o câncer de próstata, assim como vários outros, sejam disseminados. Essa multifatorialidade de situações que nos levam muitas vezes à eclosão de uma doença e às vezes à eclosão de cânceres faz com que a gente procure ter essa prevenção. Ninguém precisa passar pelo adoecimento sozinho. O enfrentamento com apoio proporciona outra visão em relação à doença que se transforma em fonte de positividade, superação e estabilização do quadro.
É doído, é sofrido, levanta todas as nossas emoções, não só de quem está doente, mas dos familiares também. Mas ninguém precisa passar por isso sozinho. Tem uma rede de apoio esperando por você, não só do lado da ciência da saúde, com equipes multiprofissionais e tecnologia de ponta, tanto no SUS quanto na rede privada, como tem também toda uma qualidade de informações a serem divulgadas e difundidas, com uma necessidade, às vezes, até mais premente, até mais urgente, e com profissionais dispostos para te apoiar, de braços abertos para te entender, como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e as nossas queridas enfermeiras e enfermeiros, que tão bem cuidam da gente, né? Que nos carregam muitas vezes no colo. É essa equipe multiprofissional, junto com o médico, junto com a ciência, que vai fazer com que você tenha plenitude e tranquilidade para enfrentar um tratamento que é doído sim, é sofrido sim, mas que fica muito melhor quando a gente percebe que não está sozinho, que fica muito mais brando, muito mais fácil de ser enfrentado com todas as emoções que ele levanta e suscita, com todos os medos, com todas as inverdades que a gente escuta muitas vezes. É muito mais fácil quando a gente enfrenta isso cercado de conhecimento científico, gente habilitada para estar lidando com isso e com apoio emocional, tanto do paciente quanto dos familiares. Prevenção é super importante. Não deixe de se prevenir, não deixe de buscar a sua saúde com antecedência. Não deixa para depois, quando as coisas acontecem, correr atrás do prejuízo. Prevenir sem preconceitos é fundamental quando a gente pensa em câncer de próstata.